Obrigado, Ronaldo. Nós vamos passar, então, ao quadro tema alerta e inundação. Então, por favor, Michel Rossini Pantera. Não sei se vai fazer daqui ou da tribuna, como você vai querer fazer. Todos optaram por lado de cá, né? Fica à vontade. Bom, pessoal, fantástico tudo que o Ronaldo disse. Queria até complementar que é muito interessante que as nossas palestras todas aqui vão se integrar, né? A gente vai ver isso. E eu queria começar dizendo que não tem jeito fácil, assim, a gente não pode imaginar que vai ter uma obra ou um jeito fácil de a gente acabar com esse problema. Principalmente porque antes da cidade estar construída aqui, já tinha enchente, já tinha cheia do rio, já tinha deslizamento de terra. Só que não tinha o risco, né? No caso, não tinha ninguém morando aqui. Então, a partir do momento que nós construímos a cidade nesse lugar, aí começou todo o problema. E não tem como, não adianta você querer resolver isso de uma maneira simples, fácil, e tem que fazer tudo isso que o Ronaldo falou, realmente é um processo longo e demorado para as próximas décadas. Bom, os principais estudos mostram que a gente está aí numa região não só de eventos hidrológicos aí, de chuvas fortes, como também de tempo severo. Tornados, vendavais, eventos mais significativos até, né? Então, toda essa região... Opa, eita, não é esse aqui. Então, toda essa região que São Paulo se encontra aqui abaixo do paralelo 20, né, também tem esse risco grande aí, com tempestade, queda de granizo, ventos intensos, né? Isso a gente vê as ocorrências naturais pelo mundo, ao redor de todo mundo a gente tem esses problemas, e a gente vê principalmente aqui, de novo, os riscos geológicos. Na África a gente tem algum risco biológico, mas na verdade o grande fator aí, na maior parte do mundo, é o risco hidrológico. Se a gente for pensar que nas Américas, praticamente no Brasil, não há o risco geológico, é pequeno, né? Como ele está dividido aí nos outros países, né, que tem terremotos e outros eventos, o principal foco nosso deve ser realmente no hidrometeorológico. Tá? Esse aqui é um quadro interessante, né, de paleometeorologia. Então, a gente tem a evolução das chuvas, né, nos últimos 4.000 anos aí para São Paulo. Algum artista conseguiu fazer isso, é um trabalho realmente bem difícil, a partir, principalmente de troncos de árvores, geleiras, enfim. E a gente vê que, na verdade, a gente não está aumentando o volume de chuvas gradativamente. A gente está, na verdade, os extremos estão ficando cada vez mais fortes. Então, nós estamos amplificando os extremos. Secas mais intensas e também temporais mais localizados, né? Então, o que a gente vê quando a gente fala principalmente nas mudanças climáticas, não é tanto até o aumento do volume de chuvas, mas sim os extremos. Então, a gente tem períodos maiores de seca, calor, e a chuva vem toda de uma vez, né? Em vez de ser aquela terra da garoa, em que a gente ficava vários dias chovendo, a chuva vinha mansa, não. Dessa vez a gente tem calor e a chuva vem toda de uma vez. Bom, os alagamentos em São Paulo, como já foi dito aqui, são históricos, né? Então, sempre teve. A gente construiu a cidade principalmente nas áreas de várzea dos rios, né? São Paulo, desde o ABC até o Tietê, são várias nascentes, né? E a cidade, infelizmente, foi construída nessa região sem levar em consideração, né, todos esses riscos, como o Ronaldo acabou de colocar para a gente aí. Bom, nosso principal foco aí é a estação chuvosa. Não que a gente não tenha eventos, né, como a gente teve
2016, um mês de junho muito atípico, com vários, inclusive, eventos de tornados em Jarinu, São Roque, que também foi um problema muito grande, mas, principalmente, a gente tem aqui a situação chuvosa, né, de dezembro a março, né, não à toa o plano preventivo é nesse período. Então, temos as formações locais, né, que a gente tem calor e umidade, se forma um temporal localizado, uma pancada de chuva localizada. Temos as linhas de brisa, quando a gente tem também uma questão, né, que a gente está muito próximo do litoral, então, todo final de tarde, a gente tem a entrada da brisa marítima. Então, se a gente tem até o tempo quente e seco, que está tudo bem, com a entrada da brisa marítima, chega a umidade. E, com isso, a gente tem aí uma grande... o ingrediente que faltava para o temporal, né? Temos também as linhas de instabilidade, normalmente vem linhas de instabilidade do interior, ou pré-frontal, né? Antes da frente fria chegar, a gente tem muito calor, e essas formações acabam chegando e atingindo a capital paulista, né? E, propriamente, as frentes frias e até o evento, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, que seria uma frente fria parada sobre São Paulo, né, com chuva vários dias seguidos, fortes, né, e contínua. Bom, a criação do CGE. A gente teve o evento, né, do túnel do Anhangabaú. Eu não sei se todo mundo aqui ou era muito pequeno, mas, né, puxei a idade de todo mundo para baixo, mas eu lembro muito bem. A gente tinha, o trânsito parou, né, todos os carros dentro do túnel do Anhangabaú, com o trânsito parado, e veio uma chuva forte e, é claro, a água não sobe devagarzinho. A gente imagina que a água vai subir devagarzinho, não. Veio uma enxurrada, um rio, levando tudo para dentro do túnel, e o pessoal que estava dentro dos carros teve que sair e andar por cima dos carros, pular, para se salvar. Não sei como, mas, graças a Deus, né, não morreu ninguém no evento, mas foi um evento muito traumático, vamos dizer assim. Ficou muito marcado na memória de todo mundo na época. Bom, depois da criação do CGE, o túnel ainda alaga. Claro, como eu disse, não vai ter uma obra fácil, simples, que vai resolver esse problema. Mas ninguém lá dentro, né? Pelo menos isso. Então, conforme o Ronaldo falou, quando o CGE já diz, olha, temos chuvas fortes no momento, com condição para alagamento. Se tem trânsito ali no Anhangabaú, eles já vão fechando uma faixa, 2 faixas, e a hora que começa a encher, já não tem mais ninguém lá dentro. Conseguem tirar, né, impedir que o pessoal esteja dentro do túnel num evento como esse, né? Bom, ao todo são 11 profissionais, 24 horas por dia, meteorologistas, engenheiros, técnicos de monitoramento, né, hidrológico e assessoras de imprensa, né? Os assessores de imprensa são muito importantes, gente, porque não tem um método mais rápido de levar essa informação para a população do que a imprensa, né? Então, ou no rádio, você está no carro, você não vai ter tempo de pegar, apesar do pessoal usar, né, o telefone hoje em dia, você não vai pegar, parar, vou ver onde está chovendo, você está com o rádio ligado. E ali no rádio a informação chega para você em tempo real. Em casa, estou na televisão, você está vendo tudo o que está acontecendo, essas informações chegam muito rapidamente. Então, é muito importante essa informação, essa proximidade com a imprensa no trabalho do CGE, para que o principal interessado, que é a população, tenha essa informação, né, em tempo mais rápido possível. A gente tem aqui os principais pontos que o CGE atua, mas, na verdade, o CGE fornece dados, de uma forma geral, posso dizer, que fornece dados para todas as partes da prefeitura, né? Todas as áreas da prefeitura funcionam de forma integrada, e o CGE é como se fosse um braço tecnológico, fornece essas informações para todo mundo. E, né, de quebra, para a imprensa também, né, devido a essa informação rápida. Na CET, né, a gente está no prédio, né, da central da CET, principalmente em função aí, do imediato problema que se tem no trânsito quando começa uma chuva, né? E também da CET tem pessoal de campo e com a questão dos alagamentos, que eles nos ajudam também, né? O CGE recebe as informações de alagamentos da CET, né? Então, por isso a gente está lá junto com eles. Então, após a criação do CGE, como eu disse, né, o túnel alagou, continua alagando, mas sem, né, as pessoas lá dentro.
alguns dados da cidade, né, que até o Ronaldo, o pessoal mostrou muita coisa. É muito grande a cidade, a gente não tem perna, vamos dizer assim, para resolver todos esses problemas. É muita coisa. Então, o único jeito de mitigar, de reduzir tudo isso, são essas ações que o Ronaldo falou. Né? Não tem um órgão, uma pessoa que vai lá, vamos resolver todos os problemas. Não dá. Tem que ser de forma muito integrada e, né, com todo mundo ajudando. Bom, as principais tecnologias que a gente tem, né, a principal é o radar meteorológico, tá? Que até apareceu em algumas figuras, né, do pessoal do IGC aqui, do Ronaldo, né, ele fica em Salesópolis. Temos também do Chuva Online, né, e da USP, né, que são 3 radares. E temos também o radar de São Roque da Aeronáutica, que a gente usa. Então, vamos dizer que na região metropolitana a gente tem basicamente 5 radares, né, usados. Para você ter uma ideia, se fosse nos Estados Unidos, a rede seria muito maior, estaríamos falando em 20, 30 radares para essa mesma área, né? Fora o pessoal que a gente vê, como no filme Twister, ou os Caçadores de Tornado, lá que eles têm um radar praticamente em cima da caminhonete e saem atrás das tempestades. Então, a gente tem também essa diferença muito grande, né? Essa defasagem com relação ao que seria o ideal e o que a gente tem. Mas, de qualquer forma, esses radares servem, sim, muito bem, pelo menos para essa questão da chuva e das enchentes, né? Num primeiro momento, né? A partir daí, se a gente tiver ocorrências de tornados, como eu disse, já tivemos alguns em Indaiatuba, agora Jarinu, São Roque, chegando mais próximo, estão se aproximando, na verdade, da capital paulista. Eu venho falando isso há alguns anos, né? A gente teve um primeiro momento, um Itu, né? Depois Bananal e alguns no interior do estado, e nesse junho de 2016 tivemos aí Jarinu, São Roque. Então, esses eventos extremos estão se aproximando também da região metropolitana, o que é um fato muito preocupante que a gente tem que levar isso em conta. Tá? Temos também do Paraná, um pouco mais longe, mas a gente consegue acompanhar os sistemas chegando, né? Aí temos satélite, as radiosondagens dos aeroportos, né? As informações dos aeroportos, os observadores locais, principalmente o pessoal da CET também treinado, e a comunidade, em alguns pontos, nos ajuda, né? A gente tem pessoal no Pirajussara. Quando começa a chover, ela já liga para a gente e fala, olha, o nível do rio está subindo aqui, eu estou preocupado. Então, a gente já tem observadores locais também espalhados pela cidade. Bom, imagem de satélite, gente, eu vou falar mais ou menos rapidamente desses processos, mas a imagem de satélite não deixa de ser apenas uma câmera no satélite, tirou uma foto e mandou para cá. Então, eu vejo o que aconteceu há 1 hora atrás, por exemplo. Isso não me mostra o futuro, vamos dizer assim, né? A única coisa que me mostra o futuro são os modelos numéricos. Então, aquela pergunta, né, como é feita a previsão do tempo? A previsão do tempo é feita baseada em modelos numéricos que tentam dizer como a atmosfera vai se comportar nas próximas horas, dias. Né? Então, a gente pega dados, aí vamos imaginar que cada um desses pontos aqui sejam dados pegados das estações meteorológicas, isso em nível mundial, isso é mandado para os grandes centros, né, que vão colocar dentro de supercomputadores, né, e tentar me falar como esses campos vão variar. Então, a gente imagina que vai falar se vai chover aqui ou não, mas não é assim. A gente tem vários campos aqui, inclusive o meteorologista está acostumado a ver vários campos de uma vez só, né? Então, a gente tem as linhas de pressão, como se fossem curvas de nível, né, mas são de pressão. Tá? A velocidade e direção do vento, né, a gente tem em vários níveis, né, tanto pressão, umidade, advecção de vorticidade, enfim, tantos valores. E, a partir disso, os modelos acabam intuindo, né, me dando o campo de chuva. Mas ele não é tão certo, não é exato esse campo de chuva. Então, eu tenho que olhar todos esses outros fatores para ver se o modelo vai acertar realmente ou não, né? Tá? E, inclusive, agora, essa época de primavera e de outono, como os modelos, a gente tem que mexer em certos parâmetros para diferenciar a estação seca, né, do inverno para a estação chuvosa. Nesse período, é um período de acerto dos modelos, então a gente vai mudando a chavinha lá até a gente acertar. Ele é o período que a previsão erra mais, se vocês forem reparar, né?
é justamente a primavera e o outono por causa disso. Então, a gente tem um complicador a mais nesses 2 períodos. A rede telemétrica, esse é um linígrafo, né? Ele mede o nível do rio por ultrassom, né? Colocado na beira do rio. E temos a estação meteorológica, as estações espalhadas pela cidade, né? Que medem chuva, temperatura, umidade, vários fatores, velocidade e direção do vento. Então, basicamente, essa estação é uma centralzinha, né? Ela pega os dados e enfia via sinal de celular para uma central e a gente tem todos esses dados lá. Esse é um exemplo do linígrafo automático, né, que o Ronaldo falou da régua lá que o pessoal está olhando. Essa aqui é uma régua também, mas de forma automática. Então, a gente tem o nível do rio e a gente vê, ó, começou a chover, ó, ele sobe de uma vez. Cada pontinho desse aqui praticamente é 10 minutos. Então, em meia hora o rio transbordou, né? A gente recebe muita gente no CGE e realmente o pessoal até de Nova Orleans, eles foram lá e eles falaram assim, nossa, mas lá demora 4, 5 dias para encher. Então eles viram falar que aqui enche em 20 minutos, falou, nossa, ficaram tudo doido, falaram, nossa, como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem todos esses problemas, tá? Então, como o Ronaldo falou, não é um problema exclusivo de São Paulo. No Japão tem, Tóquio tem, Nova York tem. Cada um tem as suas peculiaridades, né? E a nossa é que o rio sobe de uma vez, tá? Eles são córregos pequenos, estrangulados, né? Com as margens apertadas, e a hora que a água, toda a água que cai, corre para eles, eles sobem muito rapidamente. A gente tem aí uns exemplos de estações meteorológicas. Elas não estão, eu vou dizer aqui já, que dentro do que o Ronaldo falou, elas não estão nos melhores lugares possíveis. Falta de lugar, vandalismo, tá? Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa. Você põe a estação lá, o pessoal vai e destrói, né? Porque o ideal seria colocar essas estações dentro do que o Ronaldo falou, obedecendo a bacia hidrográfica, certo? Para a gente conseguir medir, e isso sim daria um respaldo maior para essa questão da bacia, né? Mas, infelizmente, né, a gente acaba tendo as estações do jeito que a gente consegue, né? Então, essas são as que a gente tem no momento, né? Tem até bastante para a cidade de São Paulo, né? Tem uma quantidade razoável, mas elas nem sempre estão nos melhores lugares possíveis. Mas são bem representativas, né, pelo menos da chuva na cidade. E a partir disso, né, e das observações das subprefeituras, a gente faz esses índices pluviométricos. Então, os índices mensais, ficou um pouquinho o zoom aqui, né, ficou meio difícil de ler, mas são os dias, né, do mês, aqui os totais por subprefeitura, né. Então, isso aqui é muito importante, isso é enviado para a CIURB, por exemplo, para obras. Quando eles vão fazer uma obra, né, eles têm que dimensionar essa obra. E como se dimensiona? Usando esses dados, tá? Tanto os dados de enchente da CET, como, né, o volume de chuva, qual o tamanho desse duto, quanta água eu preciso escoar. Então, a gente tem aqui, esses dados são usados também para esse fator. Temos o radar meteorológico, essa imagem é até interessante, porque a gente tem o antigo aqui, que foi desativado, e o novo, né? Então, a gente vê a diferença dos dois, né? Tá, ele fica em Salesópolis, na barragem de Ponte Nova, lá no DAE. Então, como funciona o radar, gente? O radar ele emite um pulso de onda eletromagnética, tá? Direcionada para baixo da base da nuvem, né? E essa onda ela bate nas gotas de nuvem e me dá um eco. A partir desse eco eu consigo saber quanto que está chovendo e, através do efeito Doppler, para onde e com qual velocidade isso está caminhando, tá? Então, a imagem que a gente tem do radar é mais ou menos assim, tá? Então, a gente tem a Grande São Paulo, e aí temos os núcleos de chuva. Aqui, nós temos a escala. Isso aqui não é milímetros, é milímetros por hora, né? É uma intensidade da chuva. Resumindo, as cores mais frias são chuvas leves, as do meio aqui, chuvas moderadas, e as cores mais quentes, chuvas fortes, né? Com o roxo aqui, até com potencial de granizo, tá? A mancha urbana que o Ronaldo falou, a gente tem mais um exemplo aqui, agora com datas, né? Bom, em 1905, 54, 73, 85, então a gente deu um pulo grande aqui, né? E
essa imagem, se não me engano, é de 2016. Tá? Então, a gente vê que isso aqui é muita coisa. A gente falou bastante aqui em mudanças climáticas globais. Tá? Eu queria ressaltar que até há uma controvérsia grande. Certos cientistas dizem que não está aquecendo, outros dizem que sim. Olha, principalmente o que a gente precisa ver aqui em São Paulo é a mudança climática regional. Isso aqui causou uma mudança muito grande e num período muito menor do que essa mudança climática global. Tá ok? Então a gente pensa, a mudança climática global está acontecendo, sim, mas a mudança regional ocorre em poucos anos. Certo? Se você pegar a floresta que tinha aqui, ao passo que a gente derrubou aí, a cada década, isso causou uma mudança muito grande. Tanto é que, como eu citei, não temos mais as garoas, não é mais a terra da garoa, é a terra da seca e do temporal agora. Então, isso aconteceu muito rápido. Né? A gente vê, essa imagem é muito interessante, ela, na verdade, está olhando infravermelho, calor. Tá? Então, a gente vê, no início da manhã, tudo... agora, no início da manhã está tudo com a mesma cor. Né? E conforme o sol vai batendo, aparece a região metropolitana, a ilha de calor de São Paulo e o Vale do Paraíba, também outra região densamente urbanizada. Tá? E o efeito disso é que acaba formando essas nuvens de tempestade. A gente tem aquela região mais quente, né? E a hora que chega a brisa marítima, é temporal. Essas chuvas aqui, que estão representadas, são as chuvas associadas à brisa marítima. Então, aqui não tem frente fria, não tem os temporais que vêm do interior, não. A gente está falando da chuva de final de tarde associada à chegada da brisa marítima. E aonde que ela vai? Ó, bem em cima da gente. Tá? Isso devido à ilha de calor que nós formamos com o concreto. O que acontece? O concreto ele aquece mais rápido do que a vegetação. Né? Então, a hora que chega no final da tarde, no meio da tarde, aqui está muito mais quente do que o entorno. E a hora que a brisa marítima chega, é aqui que vai se formar a tempestade. Né? E com isso a gente tem a densidade de raios, que é até um fator que o pessoal não foi citado nas outras palestras, mas a gente tem também problemas com raios. Né? Várias pessoas já morreram, não só na capital, mas no estado, mas também aqui em São Paulo, devido à queda de raios. Então, é um outro fator de risco. E a gente vê onde há a maior densidade de raios, novamente em cima da gente, devido a esse fator da ilha de calor mesmo. Né? Qualquer sistema que venha vindo do interior, ou frente fria, né? Além dessa questão da brisa marítima, qualquer sistema que venha chegando em São Paulo vai ganhar força aqui em cima por causa desse calor. Tá? É um combustível adicional para o sistema. Né? A gente usa também os detectores de raios, né? A gente pode ver. Nesse caso, não foi um dia em que a gente teve temporais aqui, para se exemplificar, mas é uma informação também muito útil. Então, para a gente ver como é que funciona mais ou menos o nosso radar, tá? E como o sistema vem rápido. Né? A gente vê uma linha de instabilidade vindo do interior. Ó. E, vamos dizer assim, cada imagem dessa aí são 5 minutos. Tá? Então, rapidamente, ela varre a cidade de São Paulo. Tá? Então, esse tipo de evento, ainda, para a gente, é bom, porque, quero dizer, a previsão, a prevenção e o aviso é bom, porque a gente vê ele chegando, ele vem vindo, então esse é mais tranquilo. A gente está vendo ele vindo e fala, ó, está chegando e vai pegar a cidade daqui meia hora, 1 hora, 3 horas. Né? Tá? A gente vê já, ó, ele vem vindo, ok. Essa é a direção de deslocamento principal do sistema. Né? Ele vem chegando, olha, vai chover daqui meia hora. Pronto. Todo mundo avisado. Né? A gente tem o lixo das galerias aí, o famoso fusca-rolha, a máquina de lavar, essas são imagens já emblemáticas. Né? E aí a gente acaba tendo esses alagamentos intransitáveis. Tá? Que é o principal. As lâminas d'água ainda com os bueiros entupidos e os problemas de sempre, mas o alagamento do Tietê, né? A inundação do Tietê, que já disseram várias vezes que tinham resolvido, realmente não existe. Não tem a obra que vai lá, vamos resolver. Principalmente porque o Tietê,
o pessoal costuma dizer que ele é o ralo da cidade de São Paulo, ou seja, todas as águas correm para o Tietê. Tá? E ele é um rio de baixa declividade, tá? Ele é um rio de cheia mesmo. Tanto que antes ele estava cheio de meandros, tinha as curvas, e o pessoal foi lá e fez uma reta, tá? Que também não é nada apropriado, né? Então toda a água corre para lá, a gente tem morro, ela corre muito rápido, e a hora que chega lá enche tudo d'água, porque normalmente seria a várzea do rio, né? Seria o normal, seria encher mesmo. Essa é uma situação diferente, ó, a linha de brisa. Então a gente tinha calor, né? E no final da tarde a brisa marítima chegou e forneceu a umidade para explodir o temporal. Bem aonde? Em cima da gente novamente. Você vê que nos lugares aqui ao longo do... A gente tem alguns sistemas? Tem, mas aonde a chuva persiste mais? Aqui sobre a capital paulista. E aqui, esse foi o dia que alagou, inclusive, a região do Morumbi, né? Tivemos vários problemas, a gente vê que a chuva se concentrou muito lá, e também na região de Guarulhos, parte da Zona Leste, né? Foi, inclusive, a gente teve também essa queda de granizo, que o pessoal chegou a falar que estava nevando em São Paulo, mas não, foi granizo mesmo, pedras grandes. O pessoal recolheu todas essas pedras e levou, eu não lembro aonde que eles levaram, e formou lá 3 grandes montanhas de granizo, que demorou 2 semanas para gelar. E todo mundo ficava ligando para mim, mas não era para gelar, tal, por que não digela? É claro, a gente tem o granizo, já é uma pedra bem significativa e dura. Você ainda empilha ela, coloca ar, né? Nesses lugares você faz um grande isolamento térmico, então o que está lá no meio não vai derreter tão fácil mesmo, né? Esse é um exemplo de frente fria, né? Então essa chuva começou à noite, né? E virou a madrugada, várias e várias áreas chegaram e foram, né? Dia 8 de setembro, e aí a gente teve, não está aqui a imagem, mas aí a gente teve sim o transbordamento novamente do Tietê e do Pinheiros, né? Transbordou, encheu tudo de água, tanto a parte do Tietê, a Vila Leopoldina, o Ceasa, foi um dia que a gente teve grande problema também. Fora isso, a gente trabalha com o tempo seco, né, como o Ronaldo falou, e eu disse, o CGE fornece dados para todas as áreas da prefeitura, né? Essa aqui é com índices de umidade abaixo dos 30%, e quando eu digo que as mudanças climáticas estão intensificando os extremos, a seca está aí também, né? Chegou, e inclusive com os problemas de abastecimento de água, né? Que também voltamos ao que o Ronaldo falou, se a gente não cuidar lá do reservatório, dos sistemas produtores, reflorestando, tomando conta das áreas de várzea e da mata ciliar, fatalmente nós vamos ficar sem água. Não vai ter outro jeito, além de poluir a água, né? A gente polui a água primeiro e depois trata. Não tem lógica isso, né? Temos também a condição do inverno aqui, com as baixas temperaturas, fornecemos esses dados. Na verdade, são vários planos, e todos eles têm aí o observação, atenção, alerta e alerta máximo, né? O CGE opera todos esses planos. E a questão dos escorregamentos, junto com o PPDC, né, e a Defesa Civil. Bom, o site do CGE tem várias informações, né? A gente tem a previsão do tempo para hoje, para vários dias aqui. Aqui a gente tem o escrito, né, as informações principais atualizadas aí, pelo menos de hora em hora, 2 em 2 horas, né, ou quando muda, se a gente tem alguma condição de chuva, essas informações são colocadas rapidamente. E nesse mapa aqui com o alerta, na verdade, quando a gente tem uma condição de situação de atenção, a gente pinta as diversas regiões da cidade de amarelo, elas ficam em amarelo, e, no caso do alerta, em vermelho, né? Dessa forma, a gente acaba colocando, a partir do momento que a cidade é colocada em atenção, que tem condição para alagamentos, a gente já coloca rapidamente no site, né? E, quando a gente tem, no caso, aí, o transbordamento de algum rio, essas outras áreas entram em alerta, né? A gente tem aqui um exemplo da previsão. A gente trabalha principalmente com 3 dias, porque nessa questão das chuvas fortes, dos temporais,
Não adianta, a gente tem vários níveis de previsão. Então, para 3 dias, eu tenho uma precisão boa, de 90%, por exemplo. Se eu for falar na previsão de 15 dias, 30 dias, né, eu posso, vamos dizer assim, que para hoje, para amanhã, eu posso falar em cenário. Posso falar assim, ó, hoje vai ser um dia de sol, calor, pancadas de chuva à tarde. Ou vai ser um dia chuvoso e frio, né? São coisas bem diferentes, eu consigo planejar todo dia. Agora, para 15, 30 dias, eu vou falar assim, olha, por volta do 15º dia, 16º dia, vai passar uma frente fria e vai mudar o tempo. Então, até lá, por exemplo, está sol, calor, pancadas de chuva, e, a partir daí, vai esfriar, vai ter uma mudança no tempo. Isso pode adiantar um dia, atrasar um dia, mas está dentro da previsão de 15 dias. E a gente tem a previsão também de longo prazo aí. Por exemplo, a primavera vai ser chuvosa, ou o verão terá chuvas acima da média, né? Que é uma previsão já associada com os fenômenos El Niño e Laninha, né? Que a gente pode falar aqui um pouquinho. Na verdade, o que acontece? São as condições de temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Então, a gente tem lá as condições normais, tá? Então, já é normal que o oceano, a temperatura aqui, esteja mais quente para o lado da Austrália. A gente tem uma subsidência de ventos aqui que empurra todo o Oceano Pacífico para cima da Austrália. E, com isso, ele pega essa parte superficial das águas do mar, que é mais quente, e empurra para lá, tá? Então, por isso a gente não tem tantos furacões desse lado aqui, e tem na Austrália, na Indonésia, tá? Porque aqui é muito mais quente. E, fora isso, a gente tem um desnível aqui, ó, de 8 metros da costa do Chile para a Austrália, no oceano, normalmente, condições normais, tá? Condições de Laninha, o que acontece? Essa circulação se intensifica, né? Então, aqui fica mais frio que o normal, e lá na Austrália é mais quente, tá? E, em situação de El Niño, essa célula toda vem mais para cima aqui da América e enfraquece essa circulação. Com isso, as águas ficam aqui mais quentes do que o normal, tá? E isso acaba influenciando o tempo em todo o globo, tá? Em vários pontos. A gente pode ser os principais efeitos aqui no caso da Laninha, né? Que é, para nós, chuva no Nordeste, tá? E seca no Sul, né? E no caso do El Niño, né, seca no Nordeste, né, chuvoso no sul do país, e aqui, para São Paulo, calor, né? A gente costuma dizer que o El Niño não influencia diretamente as chuvas aqui em São Paulo, né? Que não existe um aumento do volume de chuvas, nem diminuição. Mas ele acaba atuando indiretamente. O que acontece? Ele costuma segurar as frentes frias, os sistemas frontais, mais aqui para o sul. Então, no sul, sim, a gente tem muita chuva, tá? Só que aqui em São Paulo, a gente fica uma condição pré-frontal. Pô, Pantera, o que é isso, pré-frontal? Quando vem vindo uma frente fria, a gente fica uma condição aqui em São Paulo de muito calor, né? E, com isso, com a chegada da brisa marítima, todos os fatores que a gente que eu estava comentando, temos os temporais nos finais de tarde. Então, o El Niño propicia justamente essa situação que é a pior para a cidade, que é a gente ter muito calor, né, ondas de calor prolongado, com temporais todos os finais de tarde. É claro que isso, se a gente for ver no final lá do mês, vai acabar tendo chuva acima da média. Mas por quê? Porque a gente teve esses temporais todos os finais de tarde, tá? Então, eu costumo dizer que o El Niño e a Laninha, eles influenciam na qualidade das chuvas aqui para São Paulo. Enquanto numa Laninha as frentes frias vêm livremente aqui para São Paulo e causam chuvas com a passagem delas, né? E até com a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, temos aí 10 dias chovendo direto, pode acontecer, tá? No El Niño a situação é outra. A gente tem essa condição de calorão e temporais, né, tá? Que, infelizmente, aqui para a gente acaba sendo pior, né? E a gente tem os pontos de alagamento, né? Inclusive, né, esse ano, estamos ainda em condições normais aí, climatológicas, né? Mas os modelos numéricos já indicam que para o final da primavera e verão nós temos um El Niño que deve se formar.
eles não são cíclicos. Não são cíclicos. A gente pode ter 2 anos seguidos de El Niño, 3 anos seguidos de El Niño. Às vezes o El Niño vem na primavera, no inverno, não no verão. Ele não tem um ciclo definidinho, né? Claro que é cíclico, vai para um lado, pende para um lado, para outro, mas é como se fosse, vamos dizer, uma bolsa de valores. Ele vai subindo, a hora que você vê, acha que ele vai cair, ele sobe de novo. Aí depois ele fica normal um tempo, daqui a pouco ele desce. Aí você fala, como subiu da outra vez 2 vezes, ele vai descer de novo. Não, aí ele sobe. Então, assim, não existe essa previsibilidade. Tá? Ele não tem esse formato cíclico bonitinho, né? Não é linear. Tá? E, com isso, a previsibilidade é um pouco comprometida. Tá? Mas, usando os modelos numéricos, a gente tem um acerto bom. Viu? A gente consegue, né? Pelo menos quando ele vem chegando, né? Vamos dizer assim. Desde a década de 60, pelo menos, a gente tem registros confiáveis lá, quando a NOAA, né, nos Estados Unidos, começou a medir. Né? Eles chamam esse dipolo, né, esse dipolo, eles medem a pressão e a temperatura aqui, e a partir disso eles conseguem, criaram o índice de oscilação sul, que define o El Niño e o Laninha. Então, foram vários eventos que a gente teve, infelizmente, o Anhangabaú, no caso, ou até o Tietê. Sim, sim. Na verdade, já transbordou com El Niño, com Laninha, tá? Depende do volume de chuva mesmo, né, e da quantidade. Se a gente tiver, por exemplo, um evento de Laninha e uma zona de convergência do Atlântico Sul sobre a gente, vamos dizer que fique 5 dias chovendo sem parar, tá? Em algum momento, né, essas chuvas, claro que elas não são uniformes nesses 5 dias. Num momento mais forte, ela acaba, como o solo já está saturado, acaba alagando o Anhangabaú, por exemplo, ou até transbordando o Tietê. Tá? E numa outra situação, vamos dizer que numa situação de El Niño, pode até estar sol e calor, e despejar a água toda de uma vez, né, e acabar culminando aí, né, no alagamento do Anhangabaú, principalmente, que é mais simples, né, ou até mesmo, né, num processo de chuva maior aí, né, como a gente já viu, transbordar assim o Tietê e o Pinheiros. Foi, inclusive, o Ronaldo estava me falando, a gente estava assistindo a palestra do pessoal do IGC, e ele falou do evento lá na Serra, né, que teve na Imigrantes, na Anchieta. Muito bem, a gente estava monitorando a chuva aqui em São Paulo, estava chovendo muito aqui, né? E tem uma hora que a chuva começou a parar aqui, e falamos, Ronaldo, vamos encerrar o estado de atenção. E ele lembrou muito bem que eu falei para ele, Ronaldo, nós vamos encerrar aqui, mas lá na Serra vai ter desgraça, vai ter desastre total. Porque na imagem, inclusive, do radar que está na palestra dele, você vê uma linha roxa muito grande e ficou persistindo lá por 2, 3 horas. Falei, Ronaldo, lá você pode ter certeza que vai desbarrancar tudo. Né? Acabou falecendo uma pessoa, né? Infelizmente. Estava atravessando o túnel, não é? Com o carro, não lembro. Sim. Inclusive, acabei falando, né, como o Datena estava no ar comigo e vai perguntando, eu falei, Datena, aqui a situação já começou a se normalizar, mais tranquila, mas na Serra temos uma chuva muito forte e com certeza vai dar problema. E acabou acontecendo, né, infelizmente. Pois é, então.
As chuvas, elas não ocorrem de forma homogênea, desculpa. Então, elas não são regulares, sempre tem um ponto maior, tá? Então, o que acontece? Apesar da ilha de calor estar em toda a região metropolitana, né, uma célula no meio delas ali pode ganhar mais força, tá? Não quer dizer que vai chover em toda a região metropolitana de uma maneira igual, tá? Tanto que a gente viu, no caso da brisa marítima, alagou o Morumbi. No caso da frente fria, acabou enchendo o Tietê. No outro caso, choveu granizo em Guarulhos, tá? Mas a gente vê ao longo desses anos que, principalmente aqui entre o centro, a Zona Leste e o ABC, é uma região preferencial para a chuva do tipo de brisa marítima, né? E enquanto a gente tem, por exemplo, essas chuvas que vêm do interior, elas pegam principalmente a Zona Norte, Guarulhos, e no caso, Mariporã, aí, a gente tem a Serra da Cantareira, e muitas vezes eu e o Ronaldo estamos lá monitorando, e a chuva vem vindo, chega ali, ela para e não chega. Aí o Ronaldo já fala, a Cantareira segurando lá. Eu falei, pois é, e ela fica ali. Então, tem muito do relevo, do tipo de chuva, do que está causando, da temperatura do dia, enfim. Tanto que várias vezes já nos pediram no CGE para fazer o seguinte, fazer um sisteminha. Tem chuva forte, área de risco, não sei o quê. Atenção, é impossível fazer isso. São muitos fatores, inúmeros fatores. Porque aí depende se a chuva é forte, se a chuva é fraca, se vai chover o dia inteiro, se é um curto período, se a área é de risco para alagamento, se é de risco para deslizamento de terra, se tem córregos que podem transbordar. Não dá para fazer um sisteminha simples para falar assim, veio essa chuva aqui, põe atenção. Não existe. É a experiência mesmo do meteorologista, do pessoal que está monitorando, tá? E até do pessoal de campo, das subprefeituras que conhece a região. Então, não tem um jeito simples, né? Grandes variações. Se a gente pegar, e você pegar, por exemplo, um dia, a questão aí das estações meteorológicas, é muito grande, tanto na temperatura, da umidade e da questão da chuva também, tá? Parelheiros no extremo sul, normalmente dá a temperatura mais baixa. E também a máxima mais baixa. Por quê? Porque justamente quando está calor, a brisa marítima pega primeiro lá. Então, fecha o tempo, já nubla, aumenta a umidade, primeiro lá. Além da questão da vegetação, da urbanização, né, e das serras. Na verdade, São Paulo está entre duas serras. A gente tem a Serra do Mar, tem um pico, né? Então, quando você vem do ABC para São Paulo, você primeiro sobe, depois você desce, né? E depois tem a Cantareira, você sobe e desce de novo. Então, é um vale, né? Perto do mar, tem a Serra do Mar, a brisa marítima e duas montanhas, duas serras, um de cada lado. Eu acho que o interessante disso tudo seria o mapa da urbanização, né, com os riscos, né, devido a onde a população está, né, e as áreas de risco, e as bacias hidrográficas em cima disso. Sim, exatamente. Vai à tarde, está mais quente que a parte em volta, e de noite mais frio do que a parte em volta. Tá?
Com certeza, e muito em função disso, a gente vê que o que eu falei, quando a brisa marítima chega, as chuvas acabam associadas a esse sistema, acabam se concentrando entre a Zona Leste, o ABC e o centro da capital, justamente por ser a zona mais urbanizada. Na Moca também você praticamente não tem árvore, toda a bacia do Aricanduva, né? Então, se você pegar vários mapas aí, o de risco, o de urbanização e usar o da bacia hidrográfica, que acho que é muito importante, tudo isso que o Ronaldo falou, você pode começar a entender melhor como que acaba causando todos esses problemas. Bom, vamos lá então, como eu disse, é o ano de El Niño, podemos se preparar, tá, para calor. A gente ainda na primavera teve, por exemplo, esse fim de semana um evento, esfriou um pouquinho, mas é curto, duradouro, já hoje tivemos novamente temperaturas elevadas, temos algumas chuvas já na região de Campinas e Sorocaba, podem chegar até aqui mais tarde, tá? Então, esse ano a gente pode ter problema, porque, na verdade, os últimos anos a gente não teve tanta chuva. Vamos dizer assim que a cidade de São Paulo escapou, né, Ronaldo? Até foi tranquilo, tá? Em relação dos temporais. Esse ano, dia 30, já começou. A Zona Sul, no domingo, quase... eu até tinha colocado a cidade toda em atenção, estava observando. Falei, até que não está chovendo muito, estava até tranquilo. Até que começou a despejar água na Zona Sul e não parava mais. Falei, agora vai dar problema. E realmente acabou dando, né? Então, já é o El Niño, vamos dizer assim, o verão mostrando suas garras aí, com a possibilidade desse El Niño, tá? Bom, os pontos de alagamento, como eu falei, são a CT, né? Que o CGE, na verdade, não tem equipe de campo, são os 11 técnicos que trabalham no CGE, para fornecer esses dados técnicos para a prefeitura, mas a CET, né, acaba monitorando os alagamentos na cidade de São Paulo. É claro que a CET também não tem perna para olhar toda a cidade. Então, principalmente o centro expandido é a área que eles monitoram. Bom, CGE, o site do CGE, nosso e-mail principal, se alguém tiver qualquer dúvida, e nosso telefone. Fico à disposição para os dados, né, que ele falou. Os dados são abertos, né, todo mundo pode pedir. Claro, eu só vou pedir um pouquinho para o pessoal. Tem muita gente que nos liga o tempo todo e fala assim, manda todos os seus dados aí para a gente. E há uma infinidade de coisa e não dá para fazer assim de uma hora para outra. Então, olha, eu preciso do dia tal, eu preciso do período tal, eu preciso de chuva, de vento, porque senão complica muito essa situação, né? E também dos munícipes que ligam, a gente faz um atendimento a todos eles. Tem gente que liga, pergunta se precisa sair com o guarda-chuva grande ou com o guarda-chuva pequeno, se precisa tirar o carro da garagem e pôr em cima da ladeira, porque vai encher e a casa dele enche, o pessoal que está preocupado com pessoas que estão no trânsito, né? Então, é uma infinidade de coisas. Mas a gente está à disposição e sempre atende todo mundo da melhor forma possível. Muito obrigado, Michel. Agora nós vamos passar o quinto e último tema, que é risco hidrológico. Então, vou pedir que a professora doutora Kátia Kenil venha à frente e faça a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Bom final de tarde, né? Agradecer o convite do Ministério Público para essa apresentação, cumprimentar meus colegas que antecederam. Então, a gente já, pelo menos com o Ronaldo e o Cláudio, a gente já vem trabalhando. Prazer, Michel, só conheço você pelos WhatsApp que a gente recebe, né?
E aí eu estou com essa missão agora de falar sobre o risco hidrológico e dizer que algumas questões eu vou ser um pouco mais branda por conta do que os colegas já falaram, principalmente o Ronaldo aí e o Cláudio, e outras eu vou reforçar bastante, né? E aí eu trago como uma leitura desse risco hidrológico dentro da parte da cartografia, né? Acho que o Cláudio, ele ilustrou bem inicialmente os mapas que nós estamos utilizando, que as instituições, principalmente aí o IG, né, o trabalho que o IG tem feito em relação a essas áreas de risco, e dizer que essa cartografia hoje, ela é presente aí na nossa Lei 12.608, né, que o Ronaldo também já apresentou inicialmente. Então, a minha apresentação vai ser em cima dessa lei, abordar alguns aspectos, né, no que tange a questão dos mapeamentos de risco. Vou falar um pouquinho da cartografia geotécnica integrada à gestão de riscos e desastres, né, de acordo com a lei, e dar uma ênfase na abordagem do risco hidrológico, né? Porque esse é o nosso tema, inundação, embora essa cartografia ela vá atender também os riscos geodinâmicos, né? Mas a gente vai falar aqui mais de inundação. E depois, como esse material cartográfico, ele vai ser articulado, né? E ser também incorporado dentro dos trabalhos da nossa Câmara de Gestão de Riscos, riscos ambientais, e no PDUI. Então, sobre a lei, o que eu queria destacar é que uma questão muito importante é que ela vai trabalhar com a gestão territorial e o ordenamento territorial. Então, eu não estive ontem presente aqui, mas o principal da discussão foram as medidas estruturais, né? E hoje a gente vem falar de planejamento, então isso demonstra uma necessidade de integração de ações, né? Isso é muito importante. E que todos esses instrumentos que estão, nesse momento, sendo esclarecidos aqui, também sirvam para que a assessoria da promotoria possa entender qual é o significado de cada um deles. Porque, às vezes, você fala assim, tem um mapa de risco tal. Não vai servir para aquele problema que você tem que resolver. Então, cada produto tem o seu objetivo, né? Cada produto ele tem que ser interpretado para aquela necessidade que ele veio a ser realizado. Então, o que a gente vai destacar é o papel dessa cartografia no ordenamento territorial e na gestão territorial também, né? E quais são os tipos de mapas que nós trabalhamos, onde as questões da inundação podem ser observadas dentro dessa lei, né? Que é basicamente a questão de ter um plano, né, de serviços e obras, e isso vai estar principalmente voltado a você reconhecer e identificar as suas áreas de risco, como bem ilustrado aqui pelos mapeamentos, né? Trabalhar com as áreas de suscetibilidade à inundação, o Cláudio também mostrou o mapa, eu vou mostrar novamente, e destacar aqui a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Essa, sim, é o instrumento que está previsto na lei, né? Então, você tem os mapeamentos de risco, onde você fala que tem que ter o plano de obras, mas eu tenho que ter área de risco, mas não diz que você tem que ter o mapa de risco, né? Não diz que tem que ter as áreas de suscetibilidade, diz que você precisa conhecer as áreas. Mas a Carta Geotécnica, sim. E é por esse instrumento aqui que nós vamos conseguir trabalhar um pouquinho mais em medidas e diretrizes para a questão dos riscos, sejam os geodinâmicos ou os hidrológicos que nós estamos abordando hoje. E aí nós vamos trabalhar, então, essa cartografia, como eu disse, ela vai atender os dois processos e nós vamos dar o enfoque aqui no hidrológico. E aí, esse é o cenário que a gente encontra, né? Só de cara aí, já pelas imagens também que todos mostraram, né? Nós vamos, aqui a bacia do rio Aricanduva, né? Numa situação de normalidade e num dia de anormalidade, né? A mesma área, então sazonalmente, periodicamente é esse cenário que a gente vai encontrar, uma extensa bacia totalmente impermeabilizada. E daí aquela discussão. A Zona Leste é onde eu vi uma reportagem dizendo que você tem menos área verde por habitante por quilômetro quadrado, né?
E aí é claro que numa situação de um extremo, ou às vezes não precisa nem ser um extremo, né, Michel? A água vai transbordar, porque qual é o extremo hoje, né? Qual é o nosso padrão de extremo? É aquele padrão que a gente considera as áreas ainda não ocupadas, não impermeabilizadas, ou as áreas ocupadas? Então, esse valor está variando hoje. Se eu não colocar o componente uso do solo nessa equação, eu não tenho como fazer essa previsão. Então, esse componente ele é fundamental. As áreas, né, periféricas, onde você tem uma enxurrada e também processos erosivos associados, aqui a água já levou tudo embora, já provocou o processo erosivo, então muitas vezes a inundação está associada com esses processos de solapamento de margem, né? E as áreas de baixada, as áreas litorâneas, que também, invariavelmente, ficam debaixo d'água. Esse aqui é o evento da região de Caieiras e Franco da Rocha, né? Quando foram abertos aí as comportas da represa. Isso aqui é o centro de Franco da Rocha, né? Então, cada período de chuva que vai entrar, o pessoal da Defesa Civil já fica, né, completamente preocupado, porque sabe que chegou num nível máximo ali do reservatório, o que vai acontecer? Vão abrir as comportas e a água vai vir aqui para baixo. Ou seja, cadê a gestão, né? Eu abro aqui para não ter o problema aqui em cima, para não transbordar aqui, mas eu vou ocasionar um problema no município ajusante, né? E depois, o que sobra, né, na hora da limpeza. Então, esse é o cenário que a gente tem para as áreas de inundação. E aí, nós temos 3 tipos de cartografia para abordar esse processo, que é o que está previsto na lei. Eu estou falando da lei porque eu acho que como a gente consegue hoje, né, uma lei que ela dá um salto e ela traz a gestão de riscos, e colocamos aí no plano também no PDUI, a gente precisa reforçar os 3 produtos, que são as cartas de suscetibilidade, as cartas de aptidão à urbanização e a carta de risco. Cada um na sua escala. Ou seja, às vezes eu consigo ver uma inundação nessa escala 1 para 25 mil, porque essa mancha vai ser muito grande, né? Mas outros córregos menores, eu só vou conseguir enxergar aqui, nessa escala de mapeamento, né? Então, qual é o mapa que eu vou utilizar? Qual é o mapeamento que eu preciso para fazer a interpretação e definir as minhas ações? Eu estou falando de uma carta geral de suscetibilidade, e a gente já vai passar para ela aqui, né? Ou eu estou falando de uma área pontual? Vamos ver cada uma delas aqui, depois eu vou entrar no detalhe da carta de aptidão. Esse aqui é o mapeamento de risco, é a escala de detalhe 1 para 2000, né? Aqui é uma área da Zona Sul do município de São Paulo, feito pelo IPT, ainda estava lá nessa época, em 2010, né? Então, você tem a área toda de risco, né, o setor aqui de risco alto, que pega bem o canal fluvial, ou seja, um mapeamento de detalhe onde eu consigo o quê? Saber qual é a casa que está numa situação pior. Eu vou contar o número de moradias, vou dizer se tem que remover, o que tem que fazer, e sempre lembrando que hoje a gente prima por evitar as remoções, né? Então, o que eu vou fazer para evitar isso? Mas, inevitavelmente, em determinadas situações, não tem como, né? Então, esse é o mapeamento de risco, que a gente começou a fazer lá atrás, né? 1989, governo da Erundina, os primeiros mapeamentos de risco, e depois veio o mapeamento de 2003, né, que foi o TAC aqui, feito pelo Ministério Público, que o IPT fez, 207 áreas de risco, IPT e Unesp, depois fizemos aí a atualização em 2010, ou seja, então esses trabalhos já são feitos de longa data, e que vão entrar no plano municipal de redução de riscos, que aí são as ações, as estimativas de custo, as intervenções e etc., numa sequência, né? Então, a gente não fez o planejamento lá atrás, a gente começou o quê? Com os prejuízos, né? Começamos com os problemas. E aí, a legenda, né, que vai classificar essas áreas de risco, de baixo, médio, alto a muito alto, considerando as condicionantes aqui, a potencialidade para a ocorrência dos processos, e o mapa de suscetibilidade. Aí a gente vai mudar de escala, que é aquele mapa que o Cláudio mostrou e ainda detalhou bem aqui o trecho do Rio Tietê e
do rio aqui do Pinheiros, né? Mas esse é o Tamanduateí, que vem lá da região do ABC, que já traz bastante problema, né? Esse é o Aricanduva, né? A gente tem o Cabo Sul aqui na região da Zona Norte, o Pirajussara, que o Ronaldo também mostrou bastante. Ou seja, por esse mapa, o que eu posso fazer, né? Eu tenho uma ideia, né, das grandes bacias, mas exatamente o ponto eu não tenho do problema, né? Então, esse mapa vai servir para me guiar e dizer, olha, realmente, o trecho do Tietê, ele é muito impactado. Mais do que isso, não tenho muito o que fazer nessa cartografia, mas ela é importante, porque é ela que dá o nosso diagnóstico de base, né? E aí, na sequência, a carta geotécnica. Já é uma escala 1 para 10 mil. Então, eu já começo a detalhar. E aí, qual é o significado da carta geotécnica em relação à de suscetibilidade? A suscetibilidade, ela demonstra a potencialidade, né, o grau de suscetibilidade que aquele terreno vai oferecer para sofrer uma inundação. Né? Basicamente, com relação à questão da planície fluvial, né, estudar bastante a questão da geomorfologia, combinado com as questões meteorológicas, os aspectos meteorológicos. Na carta geotécnica de aptidão à urbanização, que eu vou trabalhar tanto com os processos geodinâmicos e hidrodinâmicos, qual é a ideia? É que você tenha uma leitura da suscetibilidade, ou seja, né, dos trechos aqui onde você tem o potencial para ter a inundação, vamos falar de inundação, e que você defina diretrizes para aquela área, que você faça uma caracterização e indique as limitações para ocupar aquela área e também os potenciais. Ah, então é área de várzea, é planície, não pode ocupar, não pode fazer nada. Não é assim, né? Então, você tem medidas, né, que você, eu vou fazer um parque, eu vou fazer uma área de lazer, eu tenho algumas questões, eu não posso ocupar para morar ali, né? A ocupação que não vai ser adequada, você morar na planície. Mas outras formas de ocupação, a gente pode, né, pensar. Então, essa carta, ela tem essa finalidade de dar algumas recomendações de medidas estruturais e não estruturais, mas em nível ainda de diretrizes, não é uma carta de projeto, né? Então, a gente está num nível de diretriz. E aí, também com uma legenda aqui um pouco simplificada de áreas que têm prioridades para conservação, as áreas que são inaptas para urbanizar, né? Áreas que podem ser consolidadas, mas apresentam restrições, né? E áreas com menos restrições. Então, você dá níveis para ocupação. E aí eu vou mostrar agora a parte da metodologia para fazer o quê? A leitura e a investigação dos processos hidrológicos, né? Basicamente, a gente utiliza todos os pressupostos metodológicos dos conceitos aí da cartografia geotécnica, né? Com vários autores. E, nesse momento de elaboração da carta também, e eu vou falar um pouco isso por conta da experiência que eu venho desenvolvendo aí nos últimos 5 anos na universidade, nós fizemos aí 8 cartas geotécnicas para a região metropolitana, né, no nosso grupo de pesquisa, e a gente trabalhou muito com as prefeituras, né, embora o pessoal, a universidade está fazendo pesquisa, o nosso trabalho foi muito na ponta, né, essa participação, essa interação com as equipes municipais, ela era fundamental, tanto para passar informações, como também para participar do processo de construção da carta, que é uma forma de você, né, compartilhar aí esse conhecimento, até porque os gestores conhecem muito melhor as áreas do que a gente, né? Então, destacar esse papel aí, através de como a gente realizou várias oficinas, reuniões na universidade, oficinas na prefeitura, trabalhos de campo, ou seja, todo esse processo de construção dos mapas nessa escala foi utilizando tanto os mapeamentos de risco na escala 1 para 2000, ali que eu mostrei para vocês, as cartas de suscetibilidade e também aqui todos os materiais e elementos importantes para a elaboração de uma cartografia geotécnica. Eu não vou detalhar toda essa metodologia, mas eu vou destacar o que dentro da cartografia geotécnica, como é que a gente trabalhou com as zonas úmidas, né, que são as áreas de inundação. Senão a gente não
não vai cumprir o cronograma aqui. E dentro das áreas úmidas, a gente trabalhou com a análise da suscetibilidade a esses processos, né? E aí, qual era uma discussão de inundação? Pensando já na mudança de escala, né? Nós tínhamos, né, as áreas de planície e também áreas de encosta, né? Porque mesmo nas áreas de encosta você tem trechos que vão se elevar ali, né? E aí nós definimos, então, uma zona úmida e encosta e uma zona úmida de planície. Sendo que, porque o modelo REND, ele dá essa altura de chuva, né? A gente trabalhou com o modelo REND do INPE, que era a recomendação para essa metodologia da carta. Também utilizamos os dados de chuvas para fazer essas análises. E aí definimos, então, né, essas zonas úmidas na encosta, que podiam também estar associadas com processos geodinâmicos, e aí você tem as duas coisas, por conta da escala você não consegue representar a mancha de inundação, né? Mas você sabe que ali você tem uma elevação momentânea num processo um pouco mais crítico. Então, era isso que a gente queria pegar. E aí, trabalhamos com essas alturas, né? O REND até 2 metros, ou as formas côncavas do relevo, né? E distantes até 30 metros das manchas do REND. Por exemplo, seria a zona úmida de encosta, né? E os trechos de planície, com declividade de 0 a 3, seria a úmida de planície. A gente trabalhou muito com essa questão da concavidade, que pegava bem as cabeceiras dos primeiros afluentes, né? Então, alguns municípios, né, têm uma geomorfologia onde essa concavidade ela tinha um papel muito importante, em outros a geomorfologia já não era tão presente. Então, aí já é uma questão mais técnica do trabalho. Mas, enfim, aí nós trabalhamos, então, com as alturas do REND e a suscetibilidade. O REND, né, em planície até 1 metro e 2 metros, a suscetibilidade alta e média, e nas áreas de terraços, as áreas planas, com o REND que indicasse mais que 2 metros, estaria na baixa suscetibilidade. Né? E aí, caracterizamos cada um desses 2 grupos de áreas, né? As úmidas de encosta e as de planície. Nas de encosta, o que nós observamos é que são áreas de convergência desses fluxos, devido à forma côncava, né? E essa formação dos canais. Então, essa concavidade, e numa declividade mais acentuada, ela tem um potencial de uma enxurrada maior, né? Que são os processos de enxurrada, né? E são áreas importantes para a proteção dessas nascentes, né, por meio de retenção e infiltração nas encostas. Então, isso era muito importante a gente cruzar com a ocupação, por isso que a gente trabalhou com medidas para as áreas ocupadas e não ocupadas, porque nas áreas onde você ainda não tinha uma ocupação, é importante preservar, né, essa vegetação ali. E isso é um dos propósitos da Carta Geotécnica, onde você dá diretrizes para as áreas não ocupadas, né? E a gente fez o quê? A gente estava dando diretrizes para as áreas não ocupadas, porque a ideia é o planejamento para onde vai crescer a cidade, mas eu tinha que considerar ainda nessa faixa de transição, que é do consolidado para o em consolidação e o não ocupado. Então, a faixa em consolidação era a mais complicada de se trabalhar. Sempre é, né? Porque onde está impermeabilizado, eu sei que ali é obra, é uma intervenção que eu vou ter que fazer. Aquela faixa de transição é que é mais complicado. O que eu faço? Eu vou congelar a área, né? Eu vou permitir ocupar, eu não vou permitir ocupar? Então, eu tenho que considerar esses aspectos, essas características, né? E aí, lembrando também que são áreas de amortecimento do escoamento superficial, influenciando inundações, e como consequência dessas áreas, a modificação do uso, né, pode influenciar na intensidade e frequência das áreas a jusante. Essa que é a questão, porque eu posso ter uma área de cabeceira, né, ocupada, onde o que vai acontecer? Essa enxurrada vai impactar a parte da bacia, né, da planície, na parte mais a jusante. Isso a gente viu muito no município de Itapevi, né? Itapevi tem problemas de inundação, a cidade está crescendo com pequenos aglomerados para as cabeceiras, né? Não tem infraestrutura, muito precário. A partir do momento que você fala, eu urbanizo, impermeabilizo, melhoro a condição daquelas áreas, eu aumento o volume de escoamento para jusante. Né? Então, não é só o fato de você considerar como ocupar a montante, mas saber como vai se dar o fluxo e o caminhamento da água nessa sequência. Que cenário eu tenho para uma área ocupada e não ocupada?
né? E aí, se eu já tenho alguns exemplos, né, de problemas, eu falei, olha, se eu for ocupar daquele jeito, eu vou fatalmente ter essa consequência aqui que eu já conheço, né? E aí, um exemplo de zona úmida, isso é no município de Santana do Parnaíba, né, uma área ainda de relevo mais elevado, não se caracteriza aqui a planície, né, mas é uma concavidade, né, você tem uma concavidade aqui, e isso, no modelo, o que ele vai dar? Ele vai dar só uma área de umidade. Não quer dizer que vai inundar, mas é uma linha de fluxo, né? Então, as linhas de fluxo a gente precisa ficar muito bem mapeado. E isso eu vou conseguir fazer nessa escala. No 1 para 25 mil não vai aparecer, né? E as áreas úmidas de planície, né? Aí são as áreas mais críticas mesmo, que são as áreas de extravasamento do curso d'água, né? A planície fluvial. E aí uma necessidade de readequar essas formas de uso, né, no caso de rebaixamento do lençol freático, podendo haver subsidências. Em Santana do Parnaíba a gente tem problema de subsidência, né, então já Cajamar também, né, isso tem a ver com a oscilação do freático e muito por conta também de processos de uso e ocupação e também perfuração de poços, né, aí é uma outra história, né, um outro indicador que precisa colocar nessa conta, né. Os solos, né, mais argilosos, normalmente nessas planícies, eles são mais vulneráveis a processos de compactação, né, e tanto em áreas rurais aí que podem prejudicar por conta de questões de agricultura mecanizada, e a gente está ampliando para outros ambientes que não sejam só o urbano, né, mas também diminuem os serviços ecológicos, né, os serviços ecossistêmicos aí para essa área da bacia. Lagoas marginais temporárias ou permanentes, né? Então, é só olhar a história do rio Tietê, o Michel acabou de falar aqui, o Tietê, que era um rio extremamente meandrante, né? Várias lagoas marginais, diques marginais, quer dizer, tudo isso se perdeu nessa geomorfologia mais antrópica, porque o rio foi completamente retificado. Então, o que a gente herda desses impactos, né? Que hoje a gente nem mais percebe isso, mas sofremos aí com as inundações. Então, aqui a área é um trecho da planície do Tietê, no município de Santana do Parnaíba. Isso aqui fica bastante também encharcado, alagado. Ou seja, na minha carta geotécnica, o que eu vou recomendar para essa área, né? Chego lá para o prefeito e falo, não pode fazer nada aí. Ou, de repente, vem, né, alguém tem uma ideia de instalar um galpão aqui próximo, que é o que a gente está passando lá na região de Santo André. Nós fizemos a carta de aptidão numa área de inundação bem marcada e eles estão querem construir, estava aprovado a construção de um porto seco, né, para um centro logístico, em cima da área de inundação, numa área de proteção aos mananciais. E o EIA-RIMA dizia que não tinha problema, né? Então, a nossa carta acabou sendo utilizada, apontando todos esses problemas, as diretrizes e todos os questionamentos. Por enquanto, estamos segurando, né? A gente não sabe até quando, mas é importante mostrar o quê? A utilidade do instrumento, né? Isso que a gente fala, para que fazer a cartografia? Para que serve? Então, quando a gente mostra, né, coloca esse problema, você tem como justificar. Agora, se eu falar, na carta de suscetibilidade, eu não tenho respaldo para justificar isso, porque são os níveis de, né, aprofundamento que você tem para cada um desses instrumentos. E aqui algumas diretrizes, então, muito amplas e gerais, a gente tem isso um pouco mais detalhada na carta, né, na legenda da carta. O que fazer nessas áreas úmidas de encosta? Então, considerar no uso e ocupação os riscos das edificações, riscos difusos, né, agravamentos dos eventos de escassez, inundação, que podem vir o quê? Da consolidação e do adensamento dessas zonas. Então, você fala, ocupa, melhora aquelas áreas, expande, o prefeito quer crescer a cidade. Vamos pegar o nosso PDUI, né? Nós só temos áreas urbanas na região metropolitana, sumiram as áreas rurais. Ninguém quer área rural, porque área rural não posso mexer. Só que você ainda tem esses espaços rurais nos municípios, né? Isso vai ser uma boa discussão. Medidas estruturais, né, autorizar novas ocupações somente mediante medidas de retenção em lote, por exemplo, uma delas, né? Não estruturais, reduzir o coeficiente do índice de aproveitamento, né, dos terrenos. Então, como é que você vai trabalhar com essas medidas aí? E para as áreas não urbanizadas, né?
considerar no uso e ocupação a função hidroecológica dessa zona para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Então, isso é muito importante. É a própria área da Billings, né, que tem a lei específica, e a gente fez a carta também de São Bernardo. E, geotecnicamente, a área do entorno da represa, eu tenho áreas ótimas do ponto de vista geotécnico para ocupar. Era o melhor lugar para ocupar. Agora eu vou falar que eu posso ocupar nas bordas da represa? Quer dizer, qual é o critério, o aspecto mais relevante? Né? É a função dos serviços ecossistêmicos. Então, olha a responsabilidade que esses materiais, eles têm quando cai na mão do Ministério Público. A gente brinca muito com isso, desculpa, promotor, mas é uma questão muito séria. Porque que tipo de material vocês vão estar utilizando para dar o seu parecer e para fazer aquela avaliação? Né? Isso é uma questão muito importante. Medidas estruturais, recuperar as áreas degradadas, com vias a recuperar as áreas de mata e vegetação nativa, e estimular aí a transferência do direito de construção para terrenos aptos, né? Então, trabalhar com quão apto está aquele terreno, não só considerando os aspectos geotécnicos, hidrológicos, mas também as funções ambientais de forma integrada, né? Por isso que eu acho que quando o Ronaldo fala da bacia ambiental, né? A bacia ambiental é isso. É você considerar todos os aspectos, tanto os naturais quanto os antropogênicos, e principalmente nas nossas regiões aqui metropolitanas. As áreas urbanas, né, de planície aqui em consolidação, né, que estão naquela faixa de consolidar ainda, considerar o uso e ocupação, a existência dos processos hidrodinâmicos, as questões de umidade. Então, por exemplo, tem muitos conjuntos habitacionais que estão em áreas de planície, a gente sabe dos problemas que acontecem em todo o período chuvoso. Às vezes nem enche de água, mas você vai lá fazer uma vistoria, a pessoa que mora no térreo, ela está com 1 metro de limo ali na casa dela. Quer dizer, qual é a qualidade da saúde ambiental das pessoas que moram? Então, é para ocupar áreas de baixada, mesmo que não vai ter enchente na casa delas, né? Se a gente pensar na questão de saúde. Medidas não estruturais aqui, não permitir a implantação de edificações com pavimento de subsolo, né? Então seria uma alternativa, por exemplo, né? E congelar o uso e ocupação dos lotes, porque é uma área que vai dar problema. Se você não fizer um bom projeto ali, considerando essa limitação do terreno, né? Consequentemente, você vai ter problemas aí. E as áreas que não estão urbanizadas, né? Então, essas são, sim, aquelas áreas que você deve considerar o uso e ocupação do solo, os controles dos processos erosivos, de solapamento de margens, e pensar nessa infraestrutura verde, né, que vai o quê? Fazer com que garanta aquele funcionamento natural do curso do rio. Então, se já tem um diagnóstico ali de que aquele sistema, ele é crítico pelo processo que periodicamente vai ter a inundação, e ele não está ocupado, eu não vou deixar ocupar ali. Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar ocupar para fins urbanos. Eu quero deixar isso claro também, porque às vezes o pessoal confunde, não pode fazer nada, né? Então a gente tem que deixar claro isso, né? E algumas medidas não estruturais, que é promover a fiscalização por órgãos responsáveis e, se possível, com a participação da comunidade para evitar a ocupação. Então, trabalhar com a comunidade, a gente sabe, é fundamental, porque eles são, né, os próprios vão compartilhar, né, desse papel de fiscalização de uma forma que todos vão tentar se proteger, né? Então, trabalhar com a comunidade é muito importante, né? O que a gente apreende dessas lições aqui, no processo de construção da cartografia geotécnica, que é toda uma discussão aí dentro da Lei 12.608 e das atividades, principalmente do Ministério das Cidades, é que, para essa questão do modelo que a gente usou, do REND, né, ele teve uma boa representação, né? Ele teve um bom resultado ali. Claro que eu vou precisar trabalhar com os modelos hidráulicos, se eu for trabalhar com intervenção. A gente não trabalhou com o modelo hidráulico, né? Mas, para responder às diretrizes da carta, ali foi suficiente, né?
considerar o que? As especificidades hidroecológicas e o grau de urbanização das áreas mapeadas. Isso é fundamental, né? Não dá para trabalhar só com os dados de chuva, só com a caracterização da planície, se você não integrar os outros aspectos, né? Diferenciar as zonas úmidas de encosta e de planície também foi importante, porque você tem o quê? Recomendações distintas, né? Em vez de você deixar tudo no mesmo pacote, porque tem carta que está tudo no mesmo pacote. Diretriz geral para processo geodinâmico e hidrodinâmico, é isso que eu falei. Qual é o produto que vocês vão estar utilizando para fazer o parecer, né? Tem que tomar cuidado. Incorporar esse conceito de zonas úmidas, ele traz, né, um avanço para a cartografia, né? Ele sai só daquele aspecto que é só o geotécnico, né? Mas ele vai incorporar outras questões que vai trazer o quê? Uma melhor qualidade nos resultados, especialmente aí nessa caracterização, na proposta de identificar os limites para ocupar e também as potencialidades. E alguns resultados aí que também são relevantes para a gestão e para o planejamento urbano, né? Então, essa é um pedacinho da Carta de Santana do Parnaíba, que nós fizemos 1 para 10 mil, então são 7 plantas em tamanho A0, né? Então, vejam que são muitos mapas, né, para a gente ter um grau de detalhamento. E aqui essa legenda, que a gente não vai conseguir ler, mas a ideia é mostrar quais são as áreas aptas, né? Essas áreas que são inaptas do ponto de vista aí da inundação, são as áreas roxas, que são esses fundos de vale. É um roxo mais clarinho e um mais escuro aqui. Essas seriam as áreas mais críticas para ocupação e assim sucessivamente. Esse material também está disponível, né? Aqui é só um detalhe de uma área de inundação, aqui na área de Santana, uma descrição um pouco mais completa, né, de uma área inapta, zona úmida de encosta, com as características, as potencialidades, os cuidados, né, todas essas recomendações para as áreas urbanas e não urbanizadas, não vou ler aqui, não é o caso, né, mas, e as áreas úmidas de planícies, né, com alguns exemplos e as recomendações. Então, isso tudo está dentro da cartografia, né, do mapa, e tem um texto que acompanha explicando cada uma dessas áreas. E essa região metropolitana de São Paulo, onde nós elaboramos as cartas aqui da região do ABC, mais algumas aqui na região norte, fizemos Caieiras, aqui a região oeste, e esse material todo ele está disponível, né, na plataforma, tanto da INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, e também no sistema SIM da Emplasa. Como a gente veio trabalhando todo esse tempo junto, né? Esses materiais são todos disponíveis para consulta. Então, mostra uma necessidade de integração. Aqui é a região do ABC, onde a gente juntou todos os mapas. E aí você tem uma política regional para a gestão de riscos, né? E principalmente do ordenamento territorial, ali onde um município termina e começa o outro, e você às vezes não sabe se está em um ou se está em outro, né? Então, a importância dessa integração de dados no plano diretor que nós fizemos aí na universidade, né, no ano de 2015. E aí, como enfrentar, então, esses riscos, né? Eu acho que as questões que vão ser colocadas para a gente aqui é que nós temos a lei, embora ela não esteja regulamentada, né, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é o que nós temos, é o instrumento que a gente tem, é nele que a gente está, né, se apoiando e se fundamentando e buscando demonstrar a necessidade de você ter todo esse trabalho para enfrentar os problemas, né, de uma necessidade de integração dos órgãos de governo, setores, das próprias secretarias, porque no decorrer do processo de elaboração da carta, nossa, às vezes o meio ambiente não conversa com a habitação, que não conversa com o planejamento, você vem, um dá um mapa para você estar numa escala, o outro usa outra base, quer dizer, a gente tem todo um problema aí que a gente precisa enfrentar, e isso é fundamental, né? Então, a própria elaboração da carta, a sucessão de oficinas que a gente fez, né? Buscando trazer todos os setores, nas prefeituras menores a gente conseguiu bons resultados, né? Integrar também com os planos diretores, com os planos de macro e micro drenagem, porque o que a gente vê? Um plano não conversa com o outro. Ah, plano diretor, questão socioeconômica. Ah, esquece meio físico.
risco, não é problema do plano diretor, né? Aí a gente faz o plano municipal de redução de riscos, que também não conversa com o outro plano, né? E que não vai conversar com o PDUI. Ou seja, cada um fica fazendo um monte de plano que não conversa com o de macrodrenagem. E ninguém faz nada. E a gente fica aqui discutindo o que nós vamos fazer. Por quê? Porque a gente não faz esse diálogo. Porque esse diálogo é fácil? Não, ele é difícil. Primeiro, porque a gente tem que sair da zona de conforto e dialogar com o nosso colega. Segundo, né, que a gente tem as nossas vaidades institucionais, né? Eu produzo esse, você produz esse, o meu mapa é aquele, então eu vou usar. Então, isso é outro problema, né? As secretarias, então, as pessoas da própria prefeitura não se conversam. Então, enquanto a gente não superar também essas dificuldades, né, a gente fica muito na fantasia de que os materiais são ótimos, são excelentes, mas que eles não resolvem a vida das pessoas que vão ligar lá para o Michel e perguntar o que vai fazer nessa hora, né, se ele sai de casa ou se ele não sai. Né? E, principalmente, incluir a sociedade civil na construção desses caminhos participativos para a gestão de risco. Então, a gente tem trabalhado muito com a comunidade, tem trabalhado muito com a prefeitura, e eu acho que os órgãos responsáveis que executam esses materiais, eles precisam fazer isso junto com o gestor. Porque se a própria prefeitura, prefeituras maiores têm condições de fazer o trabalho, excelente, isso é como um apoio perfeito, mas se não, né, se você vai fazer o trabalho, você tem que entrar ali na vida diária do gestor, porque senão ele não vai entender esse processo. E aí a gente vai fazer mais um mapa, né? E como eu sempre digo, eu sou da universidade, eu posso fazer essa autocrítica, a gente faz os trabalhos para publicar em congresso, né? Para publicar em revista, mas não está preocupado como é que ele vai ser utilizado, né? Então, estou fazendo essa autocrítica porque é importante a gente enxergar isso, é o que eu vejo, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Dizer que a gente tem o laboratório de gestão de riscos. O meu aluno fica bravo que eu esqueço de pôr o site aqui para todo mundo entrar, né? Toda vez que eu termino a apresentação eu lembro, mas fico à disposição aí para a gente conversar. Obrigada. Eu vou suspender os trabalhos por 15 minutos, para que a gente possa tomar um café, água e tudo mais, e depois nós vamos retomar para poder receber, na verdade, quais foram as perguntas ou colocações que as pessoas queiram fazer, e eu também vou fazer algumas que eu vou querer debater com todos os integrantes da mesa. Então, durante 15 minutos, nós vamos ficar num pequeno recesso.